Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje eu vou trazer essa lindeza aqui que vocês podem também fazer uma semaninha, tá? Vocês podem pegar o mesmo risco e pintar com cores diferentes, certo? Aqui eu tô usando cinza chumbo para fazer o chão, certo? Deixa eu dar ideia para vocês. Vocês podem fazer, aqui eu vou fazer no tom, vou fazer como se fosse uma melancia, tá? Vocês podem fazer como se fosse laranja, banana, certo? Vai fazendo umas modificações aí que dá pra vocês fazer também como se fosse fazer uma semaninha, tá? Dá pra fazer também, só usar a criatividade de vocês, tá? Mas aí eu quis trazer individual, certo? Pra dar uma diversificada aqui nas cores também, né? E o risco está na descrição do vídeo, tá? Quando eu posso disponibilizar o risco, ele vai estar sempre na descrição do vídeo para vocês, ok? Lembrando que eu estou usando cinza chumbo, vocês podem usar uma outra tonalidade, se vocês preferirem, certo? Como eu vou utilizar tons de verde, eu não vou fazer verde, o chão verde. Eu vou fazer cinza, vocês podem fazer no tom de marrom, tá? Se vocês quiserem fazer um fundo, também pode fazer o fundo, tá? Um risco simples, fácil de fazer, rápido e muito vendável, porque ele fica muito bonito, né? E super combina com jogo de cozinha, tá? Pano de copa, certo? Aqui eu vou fazer primeiro o bule com o verde pântano, tá? Eu vou vir nas duas laterais, como se a gente fosse fazer aquele efeito dourado, sabe? Só que com cores diferentes. Eu vou fazer com cores da melancia, tá? Que é verde pântano e verde musgo, certo? Como se eu estivesse fazendo a casca da melancia, tá bom? Pra gente ter uma referência, certo? Eu venho no meio com o verde musgo, puxo para as laterais. Eu vou preenchendo bem a fibra do tecido, certo? Quem gostou, não esquece de deixar o like, tá bom? Espero muito que você esteja gostando daí das novas videoaulas. E teremos muito mais, se Deus quiser, tá bom? Olha só, sempre tirando bem o excesso, volta com um pouquinho do verde pântano para não ficar marcado, tá bom? Vou vir agora com o branco para iluminar, venho no meio e puxo para as laterais. Sempre no meio, puxo para as laterais, certo? Limpo o pincel e agora eu venho novamente com branco, tá? Aqui fazendo uma borda e subindo o excesso do branco, limpando o pincel, tá? Venho bem rente aqui ao verde, certo? Não tem um limite, vai fazendo aí de acordo com o que vocês acham que tá legal, certo? Fiz aqui, limpei o pincel, aí eu venho com o vermelho tomate, certo? Eu peguei o pincel pituá porque anda mais rápido e vai mesclando melhor as cores, tá? Se eu usar um pincel pequeno, vai ser uma eternidade e fica tudo marcado, ok? E eu venho aqui, ó, mesclando o vermelho tomate no branco, para ficar aquele degradê de cores igual tem na melancia, né? Então, vou preencher toda a base do bule e o bico também com o vermelho tomate, certo? Preenchido, agora eu venho com o pincel menor e venho com o vinho, fazendo aqui uma sombra, certo? Próximo aqui da xícara. E aqui também no bico do bule, certo? Ó, aqui eu vou fazer uma sombra na reta da xícara, tá? E aqui no bico do bule, nessas curvas, eu também vou fazer uma sombra, certo? Aqui também. Com cuidado, tá? Vai tirando o excesso. Aqui, ó, para fazer a profundidade, certo? Também venho com vinho. Ok? E aqui em cima
tem uma borda, gente. No risco de vocês, tá marcado, tá? Tem uma borda aqui, ó, que também tem sombra. Esfumaça para baixo, tá? As sementes está marcada aqui, só que eu não vou fazer elas agora, tá bom? Não se preocupe, que vai aparecer, mas aí só depois, ok? Venho novamente com o pincel pituar, tira todo o excesso, tá? E bem aqui, ó, nesse meio, eu venho com branco, pode ser o rosa bebê também, tá? Se quiser mais clarinho, mas não fica muito marcado não, porque a gente trabalha bem em volta aqui, ó, com branco, tá? E aqui também, ó, um pouquinho de luz, certo? Pode ser um pincel normal também, tá bom, pessoal? Que o pituar, ele anda mais rápido aqui pra mim, tá? Mas vai com cuidado aí, com calma, certo? Vai fazendo aí o seu. Se vocês quiserem me marcar nas redes sociais, fiquem à vontade, tá? Pra vocês me encontrar lá, é o mesmo nome do canal, tá bom? No Instagram, no TikTok, no Facebook, certo? Aqui eu vou iluminar também, ok? E aqui onde tem as sementes, eu venho primeiro com vinho, marcando aqui, fazendo uma profundidade, certo? Lembrando que o risco está na descrição do vídeo, disponível para vocês, certo? Para fazer a parte da tampa, eu vou trabalhar com verde pântano novamente, em volta, só que não é tudo, tá, pessoal? Vou deixando algumas áreas para mim vir com verde musgo novamente, tá? Então, nessa lateral, desse lado aqui, ó, e na frente da tampa, ó, nessa frente aqui eu venho com verde pântano, parece preto, né? Mas não é, é verde pântano. Nessa outra lateral também eu venho com verde pântano, certo? E aqui eu venho deixando 3 espaços, ó. Tiro o excesso, tá? E venho terminando de preencher com verde musgo. Nas 2 laterais e no meio. Pra gente fazer aqui uma luz, certo? Ó, vou iluminar nessa lateral, tiro o excesso, pouca tinta. Na outra lateral, certo? Tiro o excesso também. E um pouquinho no meio, aqui, ó. Faço tipo um triângulo. Também tirando bem o excesso, mesclando também no verde pântano, tá? Para fazer a parte da alça e da tampa lá em cima, eu vou fazer com preto, certo? Vou preencher essa parte aqui, ó, com preto, tá? Se você quiser fazer verde, também dá certo, tá bom? Mas eu quis fazer ele preto, ó, preenchi tudo e a tampa lá em cima, tá? E aqui eu vou iluminar, tiro o excesso. Certo? Ilumino, tiro o excesso. Na tampa aqui, ó, faço uma volta, tiro o excesso para baixo. Certo? Lá em cima, só uma pontinha do branco, faço aqui nessa lateral e na outra lateral também. Tiro o excesso. É detalhes, tá? Vai tirando o excesso, vai retocando, vai observando, certo?
onde precisa entrar novamente com a luz, tá bom? A tinta, ela seca, tá? Aqui eu vou fazer um reflexo, certo? Aqui eu vou voltar com um pouquinho do branco. Tiro o excesso. E eu vou vir com o pincel filete e o preto para fazer as sementes da melancia, certo? Observe que é mais para um dos lados, tá? Para criar uma profundidade ali, ó. Como se ela estivesse dentro, né? Ó, fiz aqui as sementes, agora eu vou iluminar, certo? Se você tem dificuldade, pode deixar do jeito que está, certo? Ilumino aqui, ó, tiro o excesso. Observe que em um dos lados, ó, rente ao vinho que eu coloquei, tá? Ó, bem rente ao vinho, tiro o excesso. Se você quiser iluminar com rosa bebê, também pode, tá? E aqui eu venho com o pincel maior e tiro o excesso. Cuidado para não pegar no preto, não esbarrar no preto, tá? Ó, venho com o pincel tirando o excesso. Novamente com o pincel filete eu vou iluminar a semente, mas não é obrigatório, tá? Se você achar que tá legal assim, pode deixar. Eu venho do lado contrário de onde eu coloquei o branco, tá vendo? Como vai realçar? Prontinho. Agora a gente vai fazer a parte da xícara, certo? Do mesmo jeito, só que o desenho, essas linhas, a gente vai fazer verde musgo, certo? E verde pântano, ok? Vai fazer um degradê de cores aqui. Certo? Onde eu tô deixando em branco é pra gente vir com o verde pântano, ok? Nessa lateral também vou vir com verde musgo, só um pouquinho. Agora eu venho com verde pântano e vou mesclar no verde musgo também, ó. Vou fazer que o verde pântano entre um pouquinho para dentro do verde musgo, certo? A gente vai unir as duas cores, deixando ela bem leve, tá? Sempre mesclando uma cor na outra. Certo? Agora a gente vai iluminar. Aonde eu coloquei o verde musgo, eu venho com o branco. Certo? Começa no meio, ó. Tiro o excesso. E aqui nessa lateral só um pouquinho. Ok? Tem uma borda, uma pequena borda, que a gente vai fazer com branco aqui, ó, certo? Limpa o pincel, tá? Vem com branco. Esse risco não é meu, tá, gente? Esse risco é lá do Pinterest, tá bom? Então, aqui é uma adaptação que eu fiz, eu achei que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá? Pra ajudar o canal. Se é novo aqui no canal, se inscreve, tá bom? Tem vídeo novo aqui toda semana, tá certo, pessoal? Com o risco disponível. Quando o risco está disponível, eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Quando ele não está disponível, é um risco privado dos meus cursos, aí ele não vai estar na descrição, tá certo? Agora, no mês de setembro, vai ter uma nova turma, tá?
para quem quiser entrar com o tema para aprendiz módulo 2, tá? Quem já sabe pintar, quer mais dicas, mais técnicas, então é para você, tá certo? Com o tema aí, com mais projetos de rosas, essas coisas assim, tá? Para quem já sabe pintar, certo? Estou com a turma para quem é iniciante e no mês de setembro eu vou iniciar uma turma para quem já sabe pintar, ok? E quer aprender ainda mais, quer projetos, tá? Então, é para você, certo? Então, em breve eu colocarei, né, onde vocês podem se inscrever e valores e tudo mais, certo? Ó, aqui eu peguei o pincel filete, mas pode ser o pincel número 0, número 2, e eu fiz a borda com branco. Se você quiser fazer a borda com rosa bebê, também pode, tá? Pra ficar mais leve, tá bom? Eu resolvi fazer com branco aqui, ó. A borda da xícara, tá? Eu fiz a parte das sementinhas ali com o vinho também, tá bom, pessoal? Pra fazer a profundidade, certo? Eu peguei um pincel menor e vim tirando o excesso, ó. Certo? Se, por exemplo, ficar com um alto relevo na tinta, você pode pegar o pincel e dar uma pressionada, que esse relevo ele baixa e daí não fica, tá? Aqui a parte da alça eu vou pintar de preto, tá? Peguei aqui um pincel menor para ficar no mesmo degradê do bule, certo? Fica do mesmo jeito. Só preto, ok? E vou iluminar com branco normal, certo? Preencho bem a fibra do tecido, limpo o pincel e venho iluminando com branco. Tiro o excesso, deposito a tinta, espalha, ok? Aqui eu vou iluminar novamente. E aqui um pouquinho de luz, tá? Novamente, pego o pincel filete para fazer a parte das sementes. Do mesmo jeito que a gente fez no bule, a gente faz na xícara, certo? Aqui é um pouquinho menor, mas dá pra fazer tranquilo, tá? Só pegar o pincel filete e ir trabalhando com ele, certo? Mesma coisa, pincel filete branco aqui, ó, em volta. Se a sua tinta tiver dura, dilui ela. Se não quiser usar branco, pode usar o rosa bebê, certo? Dá pra usar tranquilo. Depois pega um pincel menor, vem tirando o excesso, tá? Cuidado para não esbarrar no preto, não vai acabar manchando o seu tecido, certo? A sua pintura. Vem com calma, com cuidado e vem contornando aqui, tirando o excesso do branco, tá? E vem novamente do outro lado aqui, ó, com um pouquinho do branco, fazendo a luz na semente. É uma curvinha bem suave, tá? Olha só. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!